Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou conversar um pouco com vocês sobre os direitos da função de gerente dentro de um ambiente, dentro de uma empresa de comércio varejista. Quais são os principais direitos dessa categoria? Vem comigo nesse vídeo para descobrir. Pessoal, então estamos aqui até num cenário novo, né, para trazer um tema que a gente acha muito interessante e que a gente lida aqui no dia a dia do escritório, que é justamente os direitos dessa categoria, né, da função de gerente dentro de um ambiente de um comércio varejista. Por que a gente decidiu focar um pouquinho mais esse vídeo nesse ramo em específico do comércio varejista? Porque a dinâmica da função de gerente ela pode variar muito dependendo do ambiente em que ele está inserido. Então, não necessariamente uma dinâmica que a gente vê acontecendo no comércio se repete, né, acontece no ambiente como, por exemplo, uma indústria. Então, de repente, a gente pode até, se for do interesse de vocês também, fazer um vídeo focado, né, num ambiente, assim, um gerente no ambiente de indústria, para trazer também alguns detalhes, algumas nuances sobre esse ambiente, sobre a função do gerente nesse local, mas esse vídeo de hoje é para falar principalmente sobre o gerente num ambiente de loja de comércio varejista, né? Quais são os direitos que ele possui, o que costuma ser desrespeitado, o que costuma ser pago, sim, da maneira correta e ser respeitado, né? Quais situações que a lei costuma ser aplicada de maneira correta para os gerentes, né? Então vamos lá para o conteúdo do vídeo. Os gerentes, né, primeiro de tudo, eles são pessoas que estão regidas pela CLT, que é aquele conjunto de leis trabalhistas. Então, assim como os outros funcionários da loja, por exemplo, vendedores, caixa, eles possuem também vários e vários direitos. Vários direitos como, por exemplo, uniforme, então sempre que for exigido uma vestimenta específica, né, por parte da empresa, tem a necessidade de se fornecer, tem direito também de receber o salário no quinto dia útil, receber o salário da maneira correta, então todos os cálculos que envolvem o salário, a maneira de remuneração, os percentuais, os prêmios, tudo isso precisa ser feito da maneira correta, né? Muitas vezes a gente não consegue entrar em detalhes aqui específicos porque a lei ela prevê de uma maneira um pouco mais geral, né? E o contrato muitas vezes desses gerentes é que vai trazer as condições, os percentuais, os patamares. Então é bem importante que os gerentes eles fiquem atentos, principalmente essa parte de cálculo, né, dos valores de prêmio, de salário, para que seja pago também da maneira correta. Então vários e vários direitos vai de encontro já com esses direitos básicos que a gente tem conhecimento aí de pessoas que atuam no ramo do comércio, né? O direito do depósito FGTS, de férias, do descanso das férias e o pagamento, 13º, mas tem um direito principal que a gente vê que muitas vezes não é aplicado da maneira correta, que é esse enquadramento da função de gerente em uma exceção prevista em lei, né? A gente tem uma exceção na lei prevendo que alguns determinados cargos que fazem parte da empresa não vão ter o direito de receber as horas extras, justamente porque a lei enquadra essa exceção, essa pessoa nessa exceção, como um cargo de confiança, um cargo de elevada fidúcia, uma pessoa de muita confiança e responsabilidade dentro daquele ambiente. E a gente vê que muitas vezes essa exceção é aplicada para vários e vários gerentes que não possuem de fato todos esses poderes, essa elevada fidúcia dentro do ambiente de trabalho. Então a gente já percebe aí que a aplicação da exceção, essa exceção que deveria ser de fato uma exceção, passa a se tornar regra em vários e vários ambientes em que a dinâmica de trabalho não é realmente como a lei prevê. Então agora a gente vai para uma segunda etapa do vídeo em que a gente vai conversar sobre uma análise, né? Como é que a gente vai fazer essa análise se o gerente ele realmente está enquadrado da maneira correta nessa exceção ou não, né? O que essa exceção prevê? Como eu já falei, ela prevê que aqueles cargos que têm uma elevada fidúcia, né? Uma responsabilidade muito grande, uma confiança muito grande, eles não têm direito de receber as horas extras. Mas o que seria, né, essa alta responsabilidade? É justamente essa possibilidade, essa liberdade do gerente administrar, digamos assim, a loja como de fato ele acha que deve ser administrada. Então, ele tem uma equipe de vendas que performa, mas ele sente a necessidade de contratar mais funcionários, de demitir funcionários que não estão
tendo um bom rendimento, ele vê que há necessidade de aplicar uma advertência, uma suspensão em determinadas oportunidades, ele vê que há oportunidade de fechar um grande negócio, então ele tem a possibilidade de conceder um desconto maior do que é o normal, maior até, né, sem ter tanto um limite já pré-fixado. Então, de modo geral, quando o gerente ele tem essa liberdade de tomar todas essas atitudes que são necessárias no dia a dia, sem precisar de uma autorização de alguém superior a ele, aí de fato realmente ele se enquadra nessa exceção, porque ele está gerenciando efetivamente aquela loja com todos os poderes que são necessários, com toda a liberdade necessária. Agora, se funciona no sentido oposto, ou seja, é necessário que o gerente, para contratar alguém, tenha autorização, é necessário que para demitir alguém tenha autorização, e principalmente que a palavra final desse gerente no processo de contratação ou de demissão não seja de responsabilidade dele, ou seja, a palavra final não é dele, mas sim de uma outra pessoa, muitas vezes superior a ele, um gerente regional, um gerente acima. A gente vê que de fato essa exceção não está sendo aplicada da maneira correta para esse gerente, porque ele não está enquadrado na exceção. Então a gente vê que, na verdade, essas pessoas que não possuem esse poder de fato deveriam sim receber as horas extras, assim como qualquer outro funcionário regido pela CLT, e não deveriam estar enquadradas nessa exceção. Então, se a pessoa de fato no ambiente de trabalho não possui essa liberdade, essa autonomia, né, para contratar, para demitir, para aplicar os descontos que são necessários, para gerenciar a equipe como, né, acha que é necessário, para aplicar advertências, suspensões, representar a empresa perante órgãos, quando ele não tem todo esse poder, essa liberdade, ele de fato não deveria estar enquadrado nessa exceção. E aí, quais são as consequências? Como eu já falei, ele passa a ter o direito de receber as horas extras, inclusive de períodos anteriores que essa exceção veio sendo aplicada de uma maneira equivocada. Então, ele pode cobrar as horas extras para frente, né, claro, daquele momento em que ele verificou que aquela situação está incorreta, e aí conversa com a empresa, fala da necessidade da mudança, e olha, né, a partir de agora, sempre que eu prestar horas extras, eu exijo que seja feito o registro, o pagamento, eu quero ter um cartão ponto, eu quero marcar essas horas, assim como as anteriores, né? Olha, nesses anos que eu me dediquei à empresa, eu prestei horas extras, né? Vocês têm a possibilidade do controle, sabem a hora que eu entrava, a hora que eu saía, porque muitas vezes o gerente, ele é a pessoa responsável por abrir e fechar a loja, né? Muitas vezes acompanhado de outros funcionários, mas ele precisa estar presente nesse momento de abertura e de fechamento. Então, a empresa ela tem conhecimento da jornada de trabalho desse funcionário, pode perfeitamente fazer o pagamento das horas extras, inclusive anteriores, né, retroativas. Então, o funcionário ele pode conversar com a empresa, exigir o pagamento daquelas que vão surgir posteriormente a essa conversa, né, para que seja feito o registro e o pagamento, assim como das anteriores que foram prestadas, porque a rotina de trabalho dele não sofreu modificação, né? De fato, ele já tinha o direito de receber essas horas até anteriormente, né? O correto seria que a empresa realizasse o pagamento mensalmente dessas horas extras. Então, ele pode ter essa conversa, ele pode exigir, né, o recebimento dos seus direitos. E se eventualmente não fluir, né, bem, não tiver um resultado satisfatório, não tiver realmente o reconhecimento do direito de receber as horas extras, ele pode também, através de um processo judicial, fazer a cobrança desses direitos. E aí, quando a gente fala em horas extras, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais macro, né? Porque são as horas extras tanto com relação a extrapolar um dia de trabalho, a se estender muito numa jornada, assim como, por exemplo, todos os outros direitos que envolvem a jornada de trabalho daquele funcionário, como, por exemplo, o intervalo de almoço, que a gente chama de intervalo entre a jornada, de no mínimo 1 hora. Então, se ele teve desrespeito a esse intervalo, também é possível cobrar. Intervalos interjornadas, que é aquele do término do dia do trabalho até o reinício do dia seguinte, que precisa ser de 11 horas, então se houve desrespeito também é possível cobrar. Eventuais outros intervalos que a convenção coletiva possa prever, por exemplo, para lanche, trabalhos em dias de repouso, como por exemplo trabalhos no dia do domingo, ou então em dias de feriado que não houve a devida compensação e pagamento. Então, assim, de modo geral, o que eu quero passar para vocês é que tudo que é referente à jornada de trabalho, se há alguma situação irregular que não foi devidamente compensada ou remunerada, é possível sim fazer a cobrança, tá certo? E aí, claro que dentro do processo judicial, vai se ter toda essa discussão sobre efetivamente exercer ou não um cargo de confiança. Então, é necessário que dentro do processo se produza uma prova, né? Se traga essas informações para que fique claro para o juiz que realmente é direito daquele funcionário receber as horas extras.
E isso a gente vai poder produzir através de documentos, através de depoimentos também de testemunho. É essencial que haja essas duas provas para que realmente consiga mostrar esse direito do funcionário, do gerente para o juiz. Claro, pessoal, né, que o processo ele é um processo bem detalhado, esses processos que envolvem a questão de gerência são processos muito complexos, então a gente fala aqui no vídeo de uma maneira um pouco mais abrangente, de uma maneira um pouco mais resumida também, para vocês conseguirem entender o contexto geral, né? Qual a ideia, o central desse direito que muitas vezes a gente vê que não é respeitado para os gerentes, tá? Assim também, como eu falei no começo do vídeo, existem vários outros que são direitos de toda e qualquer pessoa regida pela CLT, né? Como, por exemplo, um ambiente de trabalho digno, com respeito, né, com um tratamento adequado. Então, sempre que houver, né, uma cobrança excessiva, uma pressão exagerada, né, isso também pode gerar um direito de cobrar uma indenização por danos morais para esse funcionário. Então, vários e vários direitos o gerente de fato possui, mas muitas vezes acabam sendo negligenciados, né, não são pagos da maneira correta, não são reconhecidos da maneira que deveriam. Então, é muito importante a gente sempre ficar atento, né, todas as pessoas que fazem parte dessa categoria, e aí, como eu falei também, principalmente agora no ramo do comércio, que a gente está trazendo alguns detalhes, algumas nuances dessa categoria, é muito importante que esse pessoal fique atento aos seus direitos, saiba quais são e realmente tente, né, de uma maneira amigável, conversar com a empresa sobre, para que eles sejam aplicados da maneira correta. E claro, sempre que houver, né, uma situação de dificuldade, de impasse, que a gente sabe que infelizmente algumas vezes vão acontecer, o ideal é que se consulte o advogado para que ele preste o auxílio, né, profissional dele, uma pessoa que já estudou, que seja especialista principalmente naquilo que ele vai abordar junto com o seu cliente, tá? Então, indicamos que sempre tente resolver de uma maneira amigável, conversando, mas se realmente não for possível, procure um auxílio de um profissional de sua confiança, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, trouxemos aqui alguns direitos e o principal desrespeito que acontece com essa função de gerência, para vocês entenderem a dinâmica e entenderem o que a lei fala sobre isso, tá bem? Espero então que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam e compartilhem com seus colegas. Se inscrevam também aqui no nosso canal para ficar por dentro dos vídeos que a gente posta semanalmente. Até o próximo!